Conceda que palavra alguma me escape contra a minha vontade, sendo imprópria para a necessidade presente. Capítulo 2. Rosa Cruz. O sábado amanheceu bonito e com sol. Não costumo acordar tarde, mas quis estar descansado para entender melhor o que veríamos naquele dia. Gabriel e eu estávamos com tudo pronto para fazer uma visita informal ao Templo Rosa Cruz de São Paulo. Não fazíamos ideia do que encontraríamos no enorme prédio em formato de templo egípcio. Sem saber bem o que levar, um gravador ou qualquer outro material normalmente usado em tarefas jornalísticas só assustaria as pessoas. Deixei tudo de lado e fui apenas com a cara e a coragem. Um relato do ponto de vista do visitante interessado, pensei, deve soar melhor do que algo forçado. Esperei ansiosamente até pouco depois do meio-dia, quando Gabriel me apanhou de carro. No caminho, discutimos a melhor maneira de entrar no espaço sem chamar atenção. Ainda acho que deveríamos pedir autorização, reclamou Gabriel. Calma, nós vamos pedir assim que tivermos uma ideia do que há por lá. E se não derem? Não revelaremos ao mundo que eles comem criancinhas ou algo assim. Só faremos um relato sobre como são, do ponto de vista de quem os procura pela primeira vez. Calma, não estamos cometendo nenhum crime. Eu olhava atento para uma relação de páginas da internet que havia levado para estudar no caminho. A maioria delas eram indicações que recebi por e-mail da misteriosa oráculo. Como, por exemplo, a página oficial da Amorque, antiga e mística Ordem Rosae Crucis. Conheço um pouco de história do Egito Antigo e na Amorque é possível perceber forte influência do monoteísmo do faraó Akhenaton, ou Amenófis IV, considerado o faraó herege personagem de vários romances históricos, incluindo obras espíritas. Você acha que essa oráculo é séria? A voz de Gabriel despertou-me de alguns devaneios. Como assim? Ah, esse mistério todo. Parece coisa de filme norte-americano, não acha? Ri um pouco do absurdo que estávamos vivendo. Realmente, estávamos indo atrás de contatos enviados por alguém que não queria aparecer, mas parecia saber que tudo isso acabaria publicados. Pensei em qual seria a motivação de alguém assim, mas como a situação cheirava mais a um engodo do que a um ato terrorista, dei de ombros para Gabriel. Vamos deixar para ver isso depois, disse. No momento, é bom nos preocuparmos em chegar ao templo. Loja, você quer dizer? Qual a diferença? Um templo é mais voltado à adoração. No caso da Ordem Rosa Cruz, é apenas um lugar de reunião e estudo, diferente de uma igreja. Olhei espantado para meu colega. Você já esteve lá? Tenho amigos que são Rosa Cruzes. Quase me tornei um, mas não curto muito essa história de dar dinheiro. Se bem que seus livros são muito interessantes. Não sabia disso. Tem que dar dinheiro? De certa forma, pensei comigo mesmo, só assim alguém poderia manter um prédio em plena capital paulista com o formato de um templo egípcio. São R$ 20 de inscrição e mais R$ 53 por 3 meses de estudos. Meio caro, não acha? Bem, apontei para o prédio que já surgia ao longo da rua. Vamos ver se compensa ou não. Gabriel estacionou o carro em uma rua próxima e caminhamos 2 quarteirões até a loja. Sempre passei em frente ao edifício, mas nunca tinha parado para admirá-lo. É incrivelmente bem cuidado e possui uma bela avenida de esfinges no meio de um jardim que delimita um terreno em formato retangular, com direito a árvores nos cantos, inclusive uma goiabeira. As esfinges de calcário são levemente pintadas para realçar os traços, tanto de seus rostos, quanto dos hieróglifos inscritos dos lados. O caminho por entre elas leva aos enormes portões de bronze, que possuem mais de 2 metros de altura e guardam a entrada do edifício, também em formato retangular. No meio dos portões, há o símbolo Rosa Cruz, um triângulo invertido com uma cruz no meio, as letras R mais C em sua base e um círculo que rodeia o desenho. Nas laterais da fachada, há enormes janelas com vidro fumê e, no topo, as palavras Ordem Rosa Cruz Amorque gravadas na pedra, no melhor estilo egípcio. Os portões estavam abertos, o que significava que éramos bem-vindos. Subimos as escadas e paramos para olhar o interior, que era ainda mais assombroso e impressionante do que o exterior. O saguão de entrada tinha forma retangular e, no meio, outro jardim com uma única esfinge apontada para a porta, semelhante às suas irmãs externas. Nas pontas do retângulo, havia uma passagem em cada lado, uma para cima e outra para baixo. À esquerda,
Havia uma sala com exposição de obras de arte de pintores Rosacruzes. À direita, uma espécie de salinha de espera. Várias pessoas passavam com um ar atarefado. Olhei para Gabriel, que também parecia extasiado. Incrível o visual, não é? Disse uma voz atrás de nós. Viramo-nos quase simultaneamente. Era uma senhora muito simpática, com óculos de aro de tartaruga e roupa de bibliotecária. Deveria ter 45 ou 50 anos. Olá, meu nome é Valéria. Sou encarregada de receber o público. Oi, viemos conhecer a loja, disse, sem saber ainda como agir. Que ótimo. É sempre bom conhecer pessoas novas. Gabriel olhou interessado para um enorme quadro que ficava à nossa esquerda, no qual foram retratados alguns egípcios antigos dentro de um templo. Dava para ver algumas entidades do panteão antigo retratadas nas paredes, o que só aumentou nossa confusão sobre qual seria a verdadeira missão daquela sociedade. Apresentamo-nos e ela logo inició a Vinci. Trabalho de exposição. Onde vocês ouviram falar sobre nós? Perguntou Valéria. Eu leio muito e conheço pessoas que já são Rosacruzes, respondeu Gabriel. Eu próprio quase me tornei um, mas vocês são muito caros. Não cobramos mais do que a maçonaria, por exemplo. Além disso, o conhecimento pessoal vale mais do que vocês podem imaginar. Vamos, inicialmente, conhecer a loja e depois entramos para conversar. Podemos mesmo? Perguntei. Algumas coisas são abertas ao público, outras são apenas para os associados. Mas todas valem a pena serem vistas. Venham, vamos começar por aqui. Ela nos apresentou a entrada. Na sala com a exposição de arte, vimos alguns quadros com cores nítidas e símbolos que Gabriel logo reconheceu. Ei, este é interessante, disse, apontando para um quadro com fundo azul em que se viam dois triângulos, um normal e outro de ponta cabeça, ligados pelo vértice. No meio, ficava a cruz com a rosa. Li algo a respeito dessa simbologia no Código da Vinci. Trata-se de uma simbologia antiga, explicou Valéria, que faz parte de conceitos básicos da ordem. Sabe, são partes que se complementam. O triângulo normal é a faca, o invertido é o cálice. Um representa o sexo masculino, o outro, o feminino. Essas eram representações antigas dos sexos. Datam de antes de os símbolos que conhecemos hoje serem adotados oficialmente. Que interessante. Quer dizer que vocês já possuem certo conhecimento. Isso será útil, caso decidam juntar-se a nós. Antes de continuar, falei num tom sério traço. Dava para você fazer uma pequena introdução? Claro. A Ordem Rosacruz Amor que é definida como uma organização internacional de caráter místico-filosófico, que tem por missão despertar o potencial do ser humano e ajudá-lo em seu desenvolvimento, tanto material quanto espiritual. Interessante. Mas o que vocês consideram desenvolvimento? Por exemplo, o desenvolvimento pessoal implica em maior capacidade para superar os desafios da vida e no uso pleno de seu potencial individual como ser humano. Isso sem falar no autoconhecimento, que gera uma interação muito grande com seu interior. Como a ordem começou? Perguntou Gabriel. O começo remonta à Europa do século XVII, quando foram publicados 3 manifestos Rosacruzes, que estabeleciam seus objetivos e sua metodologia. A forma atual da Amor foi restabelecida no começo do século passado, por volta de 1915, nos Estados Unidos. Peraí. E a história do Rosencreuz? Valéria deu um sorriso. Pelo visto, vocês pesquisaram bem. É raro ver alguém aqui que já conheça algo da nossa história. Venham, vamos passar para o andar de baixo. Saímos da sala das pinturas e descemos um pequeno lance de escadas que nos levou a um hall de entrada. No extremo esquerdo, havia uma rampa que levava a um bazar. Entramos nele. Aqui, temos um bazar permanente, que é mantido com doações dos associados. Havia vários objetos, de utilidades caseiras a porta-incensos, de pequenas imagens egípcias a livros e exemplares de revistas esotéricas. Um leve odor adocicado de incenso pairava no ar. Valéria apontou para uma porta em frente ao bazar. Aqui, temos a sala dedicada às crianças, com jogos, livros, brinquedos e outras coisas. Mais à frente, vemos a sala onde seus rituais acontecem. Neste momento, algumas crianças saíram da sala indicada. Olhei-as e elas devolveram-me um sorriso. Isto parece mais um centro espírita kardecista, pensei.
O ambiente era muito bom e todos pareciam amigáveis. Acho que elas estão se preparando para algum ritual. É aberto ao público, por isso, se vocês quiserem ver. Legal, mas acho que não conseguirei ficar muito tempo trancado em uma sala com um número grande de crianças, falei, com o olho na porta da sala de ritual, que estava coberta por uma cortina. Uma fresta mostrava um altar erguido no meio, com uma cruz pequena e objetos metálicos que pareciam espadas e punhais. É interessante ver como as crianças são curiosas. Elas se prendem a detalhes que os adultos deixam passar batido. Além disso, podem permanecer horas discutindo coisas, como seu papel na escola e na família. Como são conhecidas aqui? Perguntou Gabriel. Portadores da espada. Claro que tudo tem a sua simbologia, que é explicada ao iniciado aos poucos. Conforme você avança na hierarquia, mais e mais segredos serão apresentados. Querem ver? Talvez mais tarde, falei, olhando para Gabriel. Tinha a impressão de que, por mais simpática que Valéria fosse, não queria revelar muita coisa. Mesmo assim, continuei fazendo o jogo dela. Podemos continuar nosso passeio? Claro. Venham por aqui. Voltamos ao hall de entrada e vimos uma lojinha com muitas coisas à venda, livros, CDs, pirâmides, esfinges e outros símbolos rosacruzes. Paramos em uma mesinha exposta e sentamo-nos para tomar um lanche por conta da casa, como brincou Valéria. Acho que vocês vão querer saber sobre Rosencrantz, não? Olhei sem saber o que era aquilo, enquanto tomava um copo de chá. Não há muito o que falar, explicou ela. A história geral da ordem é motivo de constante debate por parte dos nossos historiadores. A verdadeira origem remonta ao tempo do faraó Akhenaton, que, como vocês devem saber, introduziu o monoteísmo no Egito. Por isso, foi acusado de herege pelos sacerdotes das entidades reinantes. Mas o registro mais antigo que conhecemos data de 1597, quando um alquimista europeu percorreu vários países na esperança de criar uma sociedade dedicada às pesquisas alquímicas. Sabemos pouco sobre ele, mas é a ele atribuída a primeira Constituição Rosacruz e um outro livro, de 1614, chamado A Reforma Geral do Mundo, que contém um pouco da história da ordem. E esse é o tal? Perguntei. Sim. Seu nome era Christianus Rosencrantz. Esse livro de que lhes falei conta que ele havia sido enviado a um mosteiro para aprender latim e grego. Um dia, um dos monges levou-o a uma peregrinação pela Terra Santa. Rosencrantz, então, com apenas 16 anos, terminou sozinho na ilha de Chipre, pois o monge, já velho, morreu durante a viagem. Daí para frente, ele decidiu viajar pela Arábia e pelo Egito, onde estudou com vários sacerdotes e recebeu conselhos para auxiliá-lo na rotina diária. Mais tarde, Rosencrantz voltou à Europa com esses conhecimentos, decidido a fundar uma ordem. Porém, poucas pessoas deram-lhe ouvidos. Principalmente pelo fato de suas ideias ressaltarem as relações místicas e ocultas do cristianismo com outras grandes religiões do passado. Ele optou por fundar uma sociedade secreta porque esse tipo de associação estava muito em voga naquela época, explicou Gabriel, servindo-se de uma fatia de bolo de fubá. Isso mesmo. Ele voltou à Alemanha, onde conseguiu, muito lentamente, reunir um número razoável de seguidores que começaram a espalhar-se por outros países, nos quais foram bem aceitos. A única exceção foi a França, que é um país com raízes muito fortes no catolicismo e que, portanto, não aceita muito bem certas variações religiosas. No país do espiritismo? Perguntei, curioso. Allan Kardec está enterrado lá e muitas pessoas procuram seu túmulo. Não é bem assim. A França ainda é católica e nem mesmo o trabalho de Kardec é reconhecido com força por lá. Interessante. Continuei. Bem, dizem que Rosencrantz morreu com 150 anos porque quis e não porque tinha que morrer. Quando abriram seu túmulo, em 1604, seus discípulos encontraram, no interior, inscrições estranhas e um manuscrito com letras douradas. Nossa, que bizarro! Bastante. Mas o que se sabe aqui, com o passar dos anos, a ordem tornou-se ainda mais secreta e centrou-se na tarefa de redescobrir os segredos perdidos da ciência, sobretudo da medicina. Para que novas pessoas pudessem ser admitidas, era necessário que prometessem curar os enfermos confiados a eles e comparecessem a uma reunião pelo menos uma vez por ano. No mesmo momento, ouvimos uma música de órgão e um coro feminino começou a cantar.
Esse é o nosso coral de senhoras. Sociedades secretas não são predominantemente masculinas? Perguntei. Já foram. Hoje, até mesmo a maçonaria abriu suas portas para as mulheres. E, como queremos atrair mais pessoas, temos que separar algumas coisas que podem ser apresentadas para o público para que percebam que não temos nenhuma relação com forças ocultas ou com o mal. Mas o caráter de segredo faz isso, acrescentou Gabriel. Quem não consegue entrar aqui, já tem uma ideia dessas. Mas estamos sempre abertos. Ninguém nunca foi barrado por tentar entrar aqui. Você citou a maçonaria. Gabriel parecia interessado em travar uma discussão sobre o assunto. Se não me falha a memória, li um texto na internet em que o autor falava que, 100 anos depois de sua fundação, a Ordem Rosa Cruz sofreu muitos ataques por parte dos maçons. Isso não apenas teria corrompido o que havia de genuíno na ordem, como também introduzido usos e costumes daqueles que ridicularizavam a fraternidade. Sim, mas hoje temos muitos integrantes aqui que são maçons também. Nosso intento é fazer com que as pessoas, por meio do uso desse conhecimento milenar, possam descobrir-se e passar por cima de problemas pessoais, financeiros e temporais. Como entra o conceito de Deus nessa história? Perguntei. Simples. Deus é a palavra empregada para designar o ser supremo ou ser cósmico. Sua essência está em tudo e essa consciência compõe a alma humana. Para nós, a criação é a manifestação dos atributos de Deus. Nós não impomos dogmas, e o estudante é livre para aceitar ou não essas concepções. Terminamos o lanche e levantamo-nos da mesa. Valéria fez um gesto para subirmos e assim o fizemos. Não há muito o que ver aqui, disse, no meio do segundo lance de escada. Meu olhar bateu em uma entrada de madeira cuja porta, fechada, mostrava a imagem de 2 trabalhadores egípcios, como um enorme mural de templos. O que é aqui? Perguntei. A entrada do grande templo, respondeu, enquanto se dirigia ao terceiro lance de escadas. É aqui que acontecem nossas cerimônias para associados, e elas são abertas, como casamentos. Que interessante, acrescentei, enquanto olhava para a porta, podemos ver lá dentro. Somente quando há uma cerimônia aberta. Daqui a pouco, poderemos ver a entrada dos estudantes que vão subir de nível. Como é? Nossa principal atividade é o envio semanal de monografias aos estudantes. Elas explicam nossos conceitos e o seu estudo permite a eles subir de grau. Quando isso acontece? Há uma cerimônia, presidida por 12 testemunhas, geralmente estudantes mais adiantados, que avaliam a preparação do candidato. 12 testemunhas. Como os juízes do além egípcio? Perguntou Gabriel. O número 12 é uma de nossas simbologias mais fortes. 12 como os juízes, como os apóstolos, como os cavaleiros do rei Arthur na Távola Redonda, entre outros. Valéria fez um gesto para seguirmos em frente. Olhei a porta e, de repente, ela se abriu. Uma moça muito bonita, loura, vestida com uma espécie de túnica amarela com um capuz atrás, apareceu e me olhou atentamente. Depois, fechou a porta. Que estranho, pensei. Olhei para frente, e meus companheiros já me esperavam no topo da escada. Subi e juntei-me a eles. Aqui ficam nossa biblioteca e nosso departamento administrativo. Ela tem um acervo enorme de livros, todos doados. Antes que ela perguntasse, ou que eu falasse algo, a porta da sala se abriu e uma mulher franzina, de óculos grossos e cabelos vermelhos, saiu para nos receber. Olá, meu nome é Bianca e sou a bibliotecária. Estava esperando por vocês. Olhei para Gabriel sem entender. Esperando-nos? Parece que vocês têm um amigo interessado em que conheçam o local. Recebi um e-mail que avisava sobre a vinda de vocês e pedia para dar um tratamento especial. Pode deixar. Valéria, apanhe-os de novo daqui a uns 20 minutos. Está bem, Bianca. Estão me chamando para atender a um novo grupo de interessados. Volto daqui a pouco, e desceu as escadas. Era uma situação completamente estranha, mas, mesmo assim, aceitamos o convite de Bianca e entramos na biblioteca. Aqui, há tudo o que quiserem saber sobre os assuntos ligados à ordem, anunciou com orgulho. A sala, em formato retangular, tinha várias prateleiras, cheias de livros e revistas. Havia algumas pessoas sentadas que consultavam livros e faziam anotações em cadernos. Esse é o pessoal que participa de uma espécie de caça ao tesouro, disse Bianca. Eles recebem uma citação,
a partir da qual devem achar o livro ao qual ela pertence e anotar tópicos para discussão em grupo. Muito interessante, falei. Gabriel já estava em fase de entrosamento com os estudantes, enquanto Bianca e eu ficávamos na mesa dela, falando em voz baixa. Há algo em especial que gostaria de saber? Sim. Como é o ritual de iniciação? Bem, é uma pergunta que muitos fazem. E não estamos autorizados a divulgar isso, a menos, claro, que você se torne um estudante. Nem mesmo uma ideia. Bem, posso te contar como era em 1785. Vamos lá, então. Bianca respirou fundo e começou a falar como se recitasse um texto. A sala de iniciação possuía um tapete verde e um pedestal com 7 degraus. No alto deste, ficava um globo de vidro dividido em 2 partes, uma simbolizando a luz e a outra, as trevas. Havia 3 candelabros que formavam um triângulo, 9 cálices indicavam as propriedades masculinas e femininas. Todo membro devia ter um padrinho que o levava a uma sala em que havia uma mesa contendo diversos objetos, uma espada, uma vela, tinta e papel. Ser a virgem e 2 cordas vermelhas. Era perguntado se o estudante queria tornar-se um possuidor da sabedoria verdadeira. No caso de a resposta ser afirmativa, era pedido que abandonasse o chapéu e a espada, além de pagar uma taxa de 3 moedas de ouro. Depois, suas mãos eram amarradas e a corda vermelha, passada ao redor do pescoço. Aí, seu padrinho batia 3 vezes a porta da loja, e o estudante era levado para lá, onde faziam o diálogo quando ela se abria. Que diálogo? Era assim: quem está aí? Dizia o porteiro. Um corpo terreno que esconde e prende na ignorância o homem espiritual, dizia o padrinho. O que devemos fazer com ele? Matar o corpo e purificar o espírito. Trago para o local da justiça. Os 2 entravam na sala de iniciação, continuou Bianca, e o iniciado se ajoelhava diante de um círculo. O mestre segurava um cajado branco e posicionava-se à direita do iniciado, enquanto o lado esquerdo ficava com o padrinho, que segurava uma espada. Ambos vestiam branco. O mestre, então, entoava algo assim: filho do homem, eu te conjuro por todos os graus da maçonaria profana e pelo círculo infinito que cerca todas as criaturas e contém a sabedoria mais elevada. Dize-me por que vieste. Muito ritual para pouco tempo. Calma, ainda não acabou. O novato respondia: para receber a sabedoria, a arte e a virtude. Viva então, dizia o mestre. Mas teu espírito deve governar teu corpo. Encontraste a graça. Levanta-te e se livre. O noviço era então desamarrado e levado para o interior do círculo e os 2, mestre e padrinho, seguravam seus objetos cruzados no alto da cabeça do noviço. O mestre proferia o juramento da ordem e o noviço repetia, dizendo que se comprometeria a guardar os segredos dos outros membros. Ele recebia o selo, a senha e um distintivo, bem como o chapéu e a espada. O mestre, então, começava a explicar alguns mistérios. Como a mesa mística? Perguntou Gabriel, que havia se juntado a nós. Bianca olhou espantada para ele. Sim. Muita gente já divulgou essa informação, não é? Mais ou menos. Você se espantaria com o que se pode aprender na internet. O que é mesa mística? Perguntei. Bianca dirigiu-se a uma das prateleiras e pegou um enorme volume de capa de couro. Abriu em uma página e apontou para um parágrafo em inglês, que explicava. Mesa mística, divisão feita no chão em 9 partes verticais e 13 horizontais. As primeiras fornecem os números e as segundas, os diversos graus de iniciação. Os principiantes ocupam os degraus inferiores, e pouco se sabe sobre os mistérios da ordem. O grau mais alto é o de mago, que conhece todos os segredos. É claro que muita coisa mudou, disse ela quando terminei de ler, mas muito ainda se usa, de maneira diferente. Fechei o livro e olhei em volta. Tudo parecia muito místico e, ao mesmo tempo, atraente. Então, vão se unir a nós? Olhei para trás e vi Valéria de volta. Acho que preciso de tempo para digerir tudo isso. Bianca sorriu e fez um gesto para Valéria. Acho que já viram e ouviram demais. Leve-os para ver a iniciação do pessoal, que já está em fila para entrar no templo. Voltem quando quiserem. Saímos da biblioteca. Realmente havia uma fila de pessoas se formando nas escadas para entrar por aquela porta fechada que já tínhamos visto antes. Gabriel apontou para um canto da escada e perguntei a Valéria se podíamos ver o interior. Infelizmente, não.
Mas vocês podem voltar no próximo sábado para ver lá dentro. E apontou para outro lance ascendente de escadas, que levava a uma porta mais simples e fechada. O que é lá? O pequeno templo. Um lugar mais acessível ao público, onde é feito o Sanctum Celestial. Um ritual de meditação aberto, para que possam ver como trabalhamos. De repente, a porta dupla abriu e um senhor com túnica amarela, a mesma que usava a moça que eu vira antes de entrarmos na biblioteca, apareceu. Ele falava com voz grave e conclamava as pessoas a afirmarem a passagem de grau dos estudantes do primeiro nível. Assim, de um em um, os componentes da fila aproximavam-se da entrada do templo e falavam uma palavra secreta nos ouvidos do velho, que só permitia o acesso depois de verificada a associação. Estiquei meu pescoço o máximo que pude e vi amplas paredes decoradas com motivos egípcios e uma réstia de luz negra que vinha de dentro, nada mais. Não se preocupe, disse Valéria, observando-me, se houver um casamento, você poderá entrar lá, e dirigiu-se às escadas. Descemos de volta para a entrada da loja e vi que estava na hora de irmos embora. Agradecemos pela hospitalidade de Valéria e ficamos de voltar no sábado seguinte para ver como era o Sanctum Celestial. Recebemos alguns folhetos explicativos e descemos a passagem das esfinges. Entramos no carro de Gabriel sem saber o que falar. E aí? Perguntou ele. Gostei. É bem legal. Quer pagar para entrar? Não sei. Talvez, se tivesse um pouco mais de tempo para me dedicar a este trabalho. Nisso, meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto. Li e arregalei os olhos. O que foi? Mostrei o visor para Gabriel. Vocês têm que tomar cuidado e serem imparciais, ou o trabalho de vocês estará perdido. Oráculo. Você deu seu número do celular para ela. Como, se nem sei quem ela é? Perguntei, à beira do desespero. Gabriel me olhou desconfiado, mas não falou nada e preparou-se para ligar o carro. O celular voltou a vibrar e uma nova mensagem apareceu, com um número de telefone. Li e não acreditei. Você tem viva voz? Perguntei. Sim, por quê? Peguei. Gabriel puxou debaixo do assento um cabo para ligar ao meu celular. Conectei e disquei o número enviado. Uma voz masculina atendeu e deixou-nos atordoados. Sagrada Ordem dos Cavaleiros Templários, boa tarde, em que posso ajudar? Termino do capítulo 2. Extraído do livro Místicos em Oração, da Biblioteca Rosa Cruz. Trata-se de uma publicação eletrônica que contém 90 citações de ensinamentos da Ordem Rosa Cruz. Pode ser encontrada em http://www.amorque.org.br/NE, OP. Cite, PGS. 254 a 257, NE. O livro A Reforma Geral do Mundo foi publicado em 1614 e contava um pouco da história da Ordem Rosa Cruz. E atribuído a Christianus Rosenkreuz, N.E.